A maioria das pessoas já se decepcionou no amor, pelo menos uma vez. A grande maioria já se decepcionou diversas vezes. Talvez você tenha entrado nesse vídeo se identificando porque já tenha se decepcionado amorosamente com alguém diversas vezes. E é curioso pensar que muitas das vezes nós nos decepcionamos de uma forma que estraçalha a gente, a nossa rotina, o nosso coração, a nossa mente. E geralmente, o primeiro amor que a gente tem, a primeira pessoa por quem nós nos apaixonamos, nós nos relacionamos amorosamente, dói de uma forma matadora, que a gente acredita que será o fim do mundo, principalmente se, assim como eu, aconteceu com você quando você era adolescente. E é muito louco pensar que, apesar da gente ter se decepcionado de uma forma horrível, de uma forma muito triste, que doeu, que derrubou a gente, nós continuamos tentando e muitas das vezes de forma inata. Às vezes nós desenvolvemos vínculo com algumas pessoas e mesmo sem querer, nós acabamos nos apaixonando. Nós acabamos desenvolvendo um vínculo que passe para um nível superior àquele que nós estávamos. Então nós deixamos de ser amigos para acabar nos apaixonando por alguém. Às vezes nós nos envolvemos com algumas pessoas sem querer criar um laço amoroso, sem que a gente ame alguém e nós acabamos amando. E às vezes a gente faz isso intencionalmente também. E se você entrou nesse vídeo e você é uma pessoa crente de que nunca mais na sua vida você quer amar de novo, de que nunca mais você quer se apaixonar de novo, então eu tenho algumas coisas para te falar aqui que eu acredito que possam te fazer repensar sobre algumas coisas. Você já reparou que existe uma versão sua antes de se apaixonar por alguém e existe uma versão sua depois de se apaixonar por alguém? E muitas vezes a versão que você se tornou depois que você se apaixonou por alguém, principalmente quando foi algo grande, algo que, sabe, mexeu muito com você, você deu um salto gigantesco pro tipo de pessoa que você era antes. Ah, mas eu era uma pessoa muito mais feliz, agora eu tô triste, eu desenvolvi ansiedade, não sei o quê. Existem casos e casos, a gente vai falar disso. É claro que a sua versão antes de se apaixonar, de amar alguém verdadeiramente, às vezes é uma versão que você considera melhor, que você enxerga melhor, que você enxerga muito mais feliz e tranquila do que uma versão sua depois que você se apaixonou, depois que você amou alguém. E mesmo depois também de que você já passou por todo aquele fuzuê, que é o luto do término, da separação, de ver alguém indo embora, ou de você que teve que ir embora, ou que o destino separou vocês de alguma forma que vocês ainda não conseguem explicar, nem você e nem a pessoa com quem você se relacionou. Tá, mas por que que o amor é um risco que vale a pena correr? Porque quando você está amando, você vai aprender a amar melhor. Tá, mas como assim amar melhor? Quando você está amando, você vai aprender a reparar em coisas que você antes não reparava. Você vai aprender a ver beleza em coisas que você não reparava antes. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que você seja uma pessoa que não costumava ver o quanto o mundo é belo. Sabe, quanto as paisagens naturais são belas. Se você se relaciona com alguém que é apaixonado pelo mundo, por aventuras, pelas praias, pelas paisagens naturais do mundo, você vai aprender a enxergar beleza nessas coisas do mundo. Se você, por exemplo, é uma pessoa que não sabe admirar as boas ações, que você não sabe enxergar o quanto algumas pessoas são boas apesar de tudo, o quanto algumas pessoas são fortes, se você não consegue admirar a cultura do mundo, se você não consegue admirar o cinema, a literatura, às vezes você se relaciona com alguém que vai te ensinar, às vezes de uma forma natural, a enxergar beleza nessas coisas, a enxergar belezas nas boas ações, nas boas pessoas, na fé, nas boas atitudes, nas paisagens do mundo. Você vai aprender a reparar que há beleza em coisas que antes você não reparava. Você vai aprender a reparar nem sempre beleza, mas você vai aprender a reparar coisas que você não reparava antes, porque você vai aprender com a pessoa com quem você se relacionou, com a pessoa que você amou, que existe beleza que muitas vezes estão invisíveis para a gente. E aí surge alguém que vai nos mostrar a beleza de várias coisas do mundo. E é aí que a gente entra numa outra pauta do porquê que amar é um risco que vale a pena correr, que é
amar vai te tornar uma pessoa muito mais amável. Por que que eu digo isso? Digamos que você se relacionou com alguém e você era uma pessoa que não tinha uma boa escuta. Você não conseguia entender muito bem o que algumas pessoas queriam dizer, o que algumas pessoas queriam expressar. Você tentava ouvir, mas você não conseguia compreender, ser tão empático, ou talvez até o contrário. Você se relacionou com alguém que você não reparava que aquela pessoa tinha uma escuta muito boa com você, que aquela pessoa não sabia te escutar, que ela não sabia entender você. Ela não era empática, por exemplo. E você, quando passa por uma relação dessa, você vai querer se tornar o oposto daquelas ações ruins que te chatearam durante um relacionamento. Então, se, por exemplo, você se relacionou com alguém e aí aquela pessoa te tratava mal, é muito difícil que você trate as outras pessoas más, porque você vai entender o quanto aquilo machuca, você vai entender o quanto aquilo te feriu, o quanto aquilo te chateou, e você não vai querer repetir tais ações. Você vai aprender a ser mais empático se você se relacionou com uma pessoa que cobrava empatia de você, ou se você cobrava empatia de alguém. Você vai aprender a ser mais carinhoso com outras pessoas. Se você se relacionou com uma pessoa que cobrava carinho de você, ou se você cobrava carinho de alguém. Então, amar alguém verdadeiramente vai te tornar uma pessoa muito mais amável. E aí você vai ter a oportunidade de dar para algumas pessoas aquilo que você não recebeu. Ou você vai poder dar para algumas pessoas um afeto que você não pôde dar para outras pessoas, porque você era imaturo, você era jovem, você não compreendia, você não via a importância daquilo. Você vai poder dar o colo para alguém que você não deu para outra pessoa, porque não deu tempo, porque não foi possível, porque o destino não quis naquele momento. E aí você vai chegar para mim e tentar me refutar e dizer: "Ah, mas o meu relacionamento foi uma desgraça, foi tudo muito ruim, eu só sofri, eu só chorei, eu só me decepcionei". E é aí que a gente entra numa outra pauta, dando continuidade do porquê que amar é um risco que vale a pena correr. Amar alguém vai te deixar mais firme e mais forte para uma vida melhor. Ouça-me, eu vou repetir. Amar alguém vai te deixar mais firme e mais forte para uma vida melhor. Por que isso? Eu fiz um vídeo aqui nesse canal onde eu falo da importância da dor. Eu não estou dizendo que toda relação precisa ser dolorida para que você se torne uma pessoa melhor. Claro que não. Mas quando você ama alguém e mesmo que você sofra, que você se decepcione, haverão benefícios que entrarão na sua vida. E esses benefícios são a sua fortitude, são a sua firmeza para uma vida melhor. Eu sou cristão. E eu acredito que, às vezes, Deus coloca pessoas na nossa vida para que a gente possa passar por diversos caminhos cheios de pedras e espinhos para que a gente suporte situações no futuro em que nós não conseguiríamos suportar naquela determinada época. Não só isso, mas também você verá benefícios no cotidiano. Se você, por exemplo, não treinava, muitas vezes você vai sofrer uma decepção amorosa e você vai estar indo para a academia no dia seguinte, na próxima semana, no próximo mês, e você vai estar pegando 50 quilos no supino e você vai estar lá se esforçando, dando o máximo de si, buscando uma melhor saúde, buscando a melhora da sua autoestima. Você vai buscar novos hábitos que vão te tornar uma pessoa saudável, uma pessoa melhor, sabe? Então, amar alguém, por mais doloroso que seja, quando não dá certo, por mais triste que seja, vai sim te tornar uma pessoa melhor. Então, amar alguém vai te deixar uma pessoa muito mais firme e muito mais forte. E você vai estar pronto, você vai estar firme para qualquer desafio, para qualquer pedra que tenha no seu caminho. Onde, se fosse no passado, você nunca conseguiria suportar. Então, às vezes, sofrer por amor vai te trazer uma fortitude para que você possa suportar novos desafios que a vida venha a colocar sobre você. Ah, mas eu amei, me apaixonei por alguém e agora eu sou uma pessoa fria. Eu não consigo mais me relacionar com alguém, eu estou com medo e eu só quero evitar de sofrer, eu só quero não passar por aquilo de novo. Mas mesmo assim eu ainda sinto vontade de amar, de me apaixonar por alguém, é tão bom e tudo mais.
Às vezes você está se apaixonando por alguém, você está começando a amar alguém, mas você fica retraído, você não consegue se entregar verdadeiramente porque você sente medo. E é aí que a gente entra numa pauta muito importante. Não dá para amar e se proteger ao mesmo tempo. Porque quando nós sofremos no passado, amorosamente por alguém, quando alguém nos fez sofrer, quando uma relação nos fez sofrer, quando o fim de uma relação nos fez sofrer, nós vamos evitar de nos relacionar com outras pessoas no futuro. Por quê? Porque nós acreditamos que vamos passar pelaquela mesma situação de novo. Nós vamos acreditar que vamos sofrer de amor de novo, nós vamos acreditar que vamos ser maltratados de novo. Se você passou por uma situação assim, se você passou por uma relação assim, você vai acreditar que vai sofrer de novo, que vai ser muito difícil, que não vai dar certo. E esse que é o problema. Porque talvez muitos de vocês não saibam, mas amar é perder um pouquinho. Perder um pouquinho da sua frieza, perder um pouco de alguns hábitos que você costuma ter. Você vai perder um pouco do seu ego, você vai perder um pouco do seu orgulho, porque muitas vezes nós criamos uma armadura em volta da gente que acreditamos que sirva para nos proteger, mas no fundo isso tudo é só medo, medo que a gente quebre o nosso coração de novo. Então se você entrou nesse vídeo e está com dúvida, ou acredita que está amando e ao mesmo tempo também está se protegendo, você está caminhando para o fim do vínculo que você tem com aquela pessoa. Se você acredita que está se protegendo de uma dor que você sofreu no passado, acredite, essa dor vai vir de novo. Então, as duas coisas não dá para serem feitas. Ou você ama alguém, ou você se protege. Porque o amor vai exigir essa quebra dessa casca que você tem, vai exigir que você se entregue para que tudo seja muito mais leve, para que tudo seja muito mais bonito, para que tudo flua melhor. E aí nós vamos vir para a nossa última pauta, que é, muito provavelmente, a sua melhor versão virá através do amor. Eu vou repetir, muito provavelmente a sua melhor versão virá através do amor. E por que eu digo isso? O amor muito provavelmente vai te tornar uma pessoa muito mais empática. E eu acredito que a empatia é uma das chaves para um mundo melhor. É uma das chaves para uma sociedade melhor, para uma sociedade que ame mais, que tenha menos medo de amar. O amor vai te tornar uma pessoa mais forte, vai te tornar uma pessoa mais inteligente, para que você possa ajudar algumas pessoas que infelizmente não estão tendo ou não tiveram a mesma oportunidade de aprender como você, que não tiveram a mesma oportunidade de se relacionar com alguém tão bom quanto alguém que você já se relacionou. Às vezes, você se relacionou com alguém muito bem, mas você conhece alguém que está se relacionando com alguém que não seja tão bom para aquela pessoa. E você tem a oportunidade de poder ajudar aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquela pessoa que você conhece. Então, a sua melhor versão, a sua versão mais humana, a sua versão mais leve vai vir através do amor. Ele dando certo ou não. O amor não é a garantia de um final feliz. É a garantia de uma evolução se você não fugir do que ele te ensina.